Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma entrevista da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano. E hoje recebendo aqui Chico Alencar, que já foi deputado federal, deputado estadual, atualmente é vereador da cidade do Rio de Janeiro e agora tenta voltar a Brasília, voltar à Câmara Federal. Chico, muito obrigado pela presença, obrigado por ter recebido o nosso convite, por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que a gente recebe aqui, que é a seguinte: quais são suas principais bandeiras, suas principais pautas para essa candidatura? Tá, muito obrigado, Felipe. É um prazer falar com vocês do Diário do Rio, chegar aos seus leitores, interespectadores, eleitores e eleitoras. Eu não sou candidato de mim mesmo, eu me insiro, me coloco dentro de um processo coletivo, inclusive para essa definição por uma candidatura a deputado federal, houve a opinião direta de 3.750 pessoas, não presencialmente, necessariamente, mas círculos concêntricos. Círculo familiar, é claro, círculo de amigos, círculo partidário, e coloquei até na internet, para os seguidores da internet, 80% disseram que eu devia, nesse momento do país, de desmonte de políticas públicas, de muita confusão, de muito ódio, de muita baixaria, ser candidato a deputado federal. Eu tenho experiência, já fui 4 vezes deputado federal, inclusive 4 vezes exercendo mandato também exercidos pelo atual presidente da República, sempre fizemos uma disputa leal, com muita diferença de posição e de postura, mas entre nós nunca houve agressões. Isso que está virando moda na política brasileira. Eu sou candidato para que o desenvolvimento de políticas públicas seja com prioridades para os mais pobres, para os marginalizados, para os esquecidos de 200 anos de Brasil independente, que até o quadro clássico de Pedro Américo mostra um peão carreiro de bois à margem, olhando aquele grito supostamente dado em tom forte pelo Pedro I. É claro que não foi assim a independência, aquilo é uma idealização, mas a verdade é essa. Tem muita gente marginalizada nas estruturas sociais desse país até hoje. Não se mantém escravidão de povo negro por 4 séculos impunemente, latifúndio, concentração da propriedade. Agora, a minha ideia é operar como deputado. Outro dia eu vi isso, eu não sabia, que mais apresentou projetos com vistas à transparência da gestão pública, continuar operando nessa dimensão. Por exemplo, essa história de sigilo de 100 anos, de sigilo do cartão corporativo, 2 cartões de quem está no poder, não pode continuar, independente de quem seja o governante. Temos que colocar o pobre efetivamente dentro do orçamento e não fazer esse orçamento secreto, essas emendas de relator, que são a mera nutrição de curral eleitoral. Temos que ter prioridade efetiva à educação pública, democrática, de qualidade, que perdeu muitos recursos nos últimos anos, assim como ciência e tecnologia, como cultura. E é óbvio, o elementar e premente combate à fome, à miséria. O Brasil regrediu nesse aspecto. Então, esse conjunto, que será desenvolvido, inclusive, com a minha bancada do PSOL, espero que cresçamos até como bancada, somos um pequeno partido, mas com vocação de grandeza, embalado por ideias e causas. Eu creio que será uma tarefa difícil, dura, mas eu me sinto apto a desenvolver isso, desde que mereça a confiança das eleitoras e dos eleitores. Faltam 27 dias, ninguém sabe, ninguém está eleito de véspera, nem ninguém está derrotado de véspera. Então vamos batalhar, a gente tem estado sempre nas ruas, com propostas, mostrando apoios relevantes de figuras reconhecidas na sociedade e sintetizando um pouco, nesse tempo em que pouca gente lê coisas, essas nossas propostas que eu elenquei aqui. Mais democracia, mais justiça social, resumindo.
Chico, você citou que você ficou muito tempo na Câmara, né, Federal. E como é que você vê de fora o que se tornou a Câmara da última eleição para cá? Como é que você analisa isso? E o que que você acha que pode ser feito para que as pessoas tenham mais, quando vai votar no legislativo, tenham a mesma proporção de importância para esse voto do que para o executivo? Normalmente as pessoas votam no legislativo e esquecem quem votaram. O que pode ser feito para isso e como você observa a Câmara Federal hoje de fora, né, tentando voltar para lá? O Felipe, atribui-se ao Ulisses Guimarães, que foi presidente da Câmara muitas vezes, presidente da Assembleia Constituinte do Brasil, que gerou a bela Carta de 88, que precisa descer do papel para a vida real, a frase de que uma legislatura é muito ruim até vir a seguinte, que será pior. Eu vivi até 2018, os meus mandatos lá, e parece, tudo indica, e pelo que meus colegas de pessoal contam, que essa legislatura conseguiu ficar pior. A hegemonia do centrão, do gabinete secreto, das verbas secretas, das manipulações, da imbricação com o governo, que, aliás, se dizia livre dessas amarras no início. Bolsonaro falava que não ia fazer nenhum acordo de bastidor para favorecer mandatos e partidos fisiológicos, se entregou, né? Entregou o governo ao Centrão. E a gente vê que eu conheço bem o Arthur Lira, conheço também o próprio presidente do Senado, o Rodrigo, eu fui colega deles na Câmara. Sempre tive também uma relação muito altiva de ideias, de divergências, muitas vezes, mas respeitosas. Pois vejo que, sobretudo na Câmara, a degradação política cresceu muito, a falta de debate. É claro que teve no meio uma pandemia, a relação virtual é muito ruim. Eu sempre que posso, por isso não tem tanto tempo aqui para a nossa conversa hoje, eu estou presente na Câmara, embora já tenha idade para ficar dispensado do presencial, posso fazer uma sessão só virtual. Mas não gosto disso, eu acho que o olho no olho, o embate, o parlamento é o espaço do dissenso, da contradição, da divergência civilizada. Eu considero, Felipe, que a Câmara piorou muito e tomara que as pessoas prestem atenção. Não adianta eleger um presidente, qualquer que seja da sua escolha, se ele não tem uma base de sustentação firme. Se não tem, vai, para sobreviver, virar um fazedor de negociatas, um toma lá da cá. Isso é péssimo para a democracia, para a política, para a sociedade brasileira. Então, muita atenção, olha a história de vida do candidato, olha o seu partido, a postura dele em relação a uma série de questões. Não vota em celebridade só porque foi artilheiro na Copa do Mundo, só porque tem belos olhos, só porque ator disso, daquilo, famoso, youtuber. A gente vê que youtuber, às vezes, engana muito, embora tenha milhões e milhões de seguidores. As redes virtuais são quase sempre não sociais, mas antissociais. Então, eu já vi alguns candidatos a presidente alertando, especialmente o Lula, para a importância do voto para parlamentares, para a Assembleia Estadual, não só governador, para a Câmara dos Deputados, não só o presidente, para uma vaga do Senado de cada estado. Não é pensar só no vértice, que atrai mais, chama mais atenção, é lógico, mas pensa no voto por inteiro. Eu sou lá do tempo em que a gente estabeleceu a forma do voto na urna eletrônica e, por primeiro, colocamos deputado federal, como que a mostrar a importância disso. E, por último, presidente, para a pessoa percorrer essas etapas de informação, de conhecimento e de escolha, exatamente começando pelo legislativo e finalizando com a presidência da República. Chico, e qual você acha que deve ser o papel do parlamento do campo progressista, né, que é o seu, na próxima legislatura, né, 2023 para lá? Independentemente do resultado da eleição federal, qual deve ser o papel, considerando os dois cenários? Resgatar as políticas públicas para as maiorias marginalizadas. Vale dizer, direitos dos trabalhadores, pleno emprego, medidas nessa direção. Não é que vai ter um decreto resolvendo isso, ou um projeto de lei que vai resolver isso. Nosso arcabouço legal já é bastante
amplo e permite você ter políticas públicas nessa direção, contra todas as discriminações do povo negro, que assume a sua condição muito rica dentro do país Brasil, ele alvo de tanta discriminação e preconceito. As mulheres, sempre secundarizadas na nossa sociedade patriarcal, o direito à livre orientação sexual, o movimento LGBTQIA+, está aí na luta, os povos quilombolas e indígenas. A minha experiência em Brasília mostra que a mobilização das nações, dos povos indígenas é impressionante, é muito expressiva. É um povo que tem consciência dos seus direitos, eles se tratam como parentes e defendem suas culturas e suas terras, avassaladas pela mineração. Os direitos do ser humano e do meio ambiente são duas faces de uma mesma moeda generosa. Então, a questão da preservação ambiental, dos nossos 5 biomas, é também fundamental. E participação popular permanente. Não tem sentido a Constituição dizer logo no seu primeiro artigo que todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes. Então, esse exercício da democracia direta, estimulando conselhos, participação em cada unidade pública, de cada município, de cada estado, de cada unidade da federação, é muito importante. Então, vamos trabalhar nessa direção. Chico, fala-se muito da esquerda ter perdido o voto de base ali, o voto do voto popular, do povo, e, consequentemente, acabou terminando na eleição do Bolsonaro na última eleição, e desse monte de deputados e senadores que acabaram entrando nessa onda, governadores também, enfim. O que pode ser feito nessa eleição, já na campanha, já pode estar sendo feito, o que deve ser feito depois para que esse voto volte para o campo progressista, para o campo das esquerdas, e pare de eleger reacionários, gente muito mais à direita? Bom, Felipe, a nossa democracia representativa comporta todos os espectros políticos, né? E no Brasil reapareceu uma extrema-direita liderada por Bolsonaro, que sempre existiu. Estava, talvez, dentro do armário, estava recuada. Desde as lutas contra a ditadura, e a ditadura no Brasil foi de extrema-direita, com censura, tortura, violência política, cassação, fechamento de Congresso, justiça também maniatada, um horror, né? Página infeliz da nossa história, mas passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Eu estou repetindo versos de Chico Buarque e Francis Raime, num samba lindo chamado Vai Passar. Ainda não passou, pelo contrário, recrudesceu. A extrema-direita, que já teve até 10% dos votos, com Plínio Salgado, da Ação Integralista Brasileira, que é o neofascismo tupiniquim, essa A e B filiou nos anos 30, da ascensão do nazifascismo lá na Europa, de Oliveira Salazar em Portugal, do generalíssimo Franco derrotando os republicanos na Guerra Civil Espanhola, em 1939, ela, no Brasil, teve expressão. Essa A e B, os galinhas verdes, como chamavam, filiaram mais de 1 milhão de pessoas em pouco tempo no Brasil. Então, um viés ultraconservador, ultradireitista e violento, eles tentaram até um golpe em 1938, no século passado, ela voltou não só na ditadura, mas superada a ditadura, a hegemonia das pautas progressistas, meio óbvias, né? Pluripartidarismo, fim da censura, liberdade de expressão, tudo isso foi uma conquista de luta, de povo na rua, até as eleições para presidente, aquele Brasil bonito das diretas dadas de 1984. O paradoxo é que a gente tem eleito livremente em 2018, não houve fraude coisa nenhuma, o Bolsonaro diz que a eleição dele foi fraudada, não foi legítima. Mas um inimigo da democracia, um defensor da tortura. São os paradoxos da democracia. Eu creio que a esquerda, quando chegou ao poder, e nenhum governo do PT, do Lula e da Dilma foi de esquerda propriamente, foi de centro-esquerda, aliou-se com setores fisiológicos, temos que reconhecer isso. Aliás, um balanço crítico é um princípio da esquerda de muito tempo que anda meio esquecido, mas, de qualquer maneira,
ainda assim, houve um afastamento, talvez muitos quadros sindicais, de movimentos populares, da própria educação de base tenham se inserido nos governos, no oficialismo, na chapa branca, e perderam essa dinâmica e esse elo com a própria Igreja Católica progressista, da teologia da libertação, com o povo, com as organizações de base, com o ambiente do pobre. Isso tem retornado. Eu vejo nas ruas, e a figura do Lula é importante para imantar isso, para trazer esse interesse e esse despertar, esse novo despertar de parcelas significativas do povo. Então, nós temos que fazer valer esse momento e, a partir de outubro, quem tiver mandato parlamentar, não esquecer jamais da relação permanente com a população. O perigo é se eleger e se engabinetar, se engravatar e trair a confiança da população, fica seduzido pelas mordomias do parlamento e não pensa ali no dia a dia, na aflição do outro e nas demandas populares. A tarefa dos parlamentares progressistas e dos governos progressistas é tornar as instituições públicas mais porosas, mais abertas às demandas populares. Senão vai ser aristocracia, autocracia, elitismo, distância e decepção por parte do povo, né? Vamos recomeçar, como canções e epidemias, que a gente espera que sejam bem combatidas, porque novas virão. A gente está com o horário apertado, né, Chico? Vou te fazer a última pergunta aqui, que a gente também faz para todos os candidatos. O que um eleitor pode esperar de um próximo mandato seu na Câmara em Brasília? E já pode também fazer suas considerações finais, deixar suas redes sociais, onde as pessoas podem acessar suas ideias, propostas, tudo isso aí. Aproveita o finalzinho para isso tudo. Tá. Muito obrigado, Felipe. E Diário do Rio. O que as pessoas podem esperar de um eventual mandato federal Chico Alencar é coerência, princípios, demarcação da linha da honestidade, que não é virtude, é obrigação de todo parlamentar, prioridade para o interesse público e não para o interesse privado, um mandato popular, claro. Eu vou prestar contas periodicamente na rua, no centro da cidade, subir num banquinho que agora está iluminado por uma estátua nada estática da Marielle, ali no Buraco do Lume, no centro do Rio de Janeiro, Praça Mário Lago, né? Mantendo, inclusive, uma independência crítica. Vou votar, vou apoiar o Lula e o Freixo, mas, no caso, sendo deputado federal, vou ter relação mais direta com o Executivo, que eu espero que seja presidido pelo Lula, mas manter independência crítica. Eu já até disse para o Lula, por favor, não me faça ser oposição a você. Não quero ser, claro, quero que ele acerte muito. E ele até respondeu no mesmo tom de brincadeira, nós temos uma amizade antiga, dizendo que vai fazer um governo muito melhor do que o PSOL está propondo nos pontos programáticos que entregamos a ele, ao PT, para efetivar a coligação, em maio passado, né? O Brasil precisa de um Congresso comprometido com o bem comum, com a ética, com a transparência. O Brasil precisa de um Congresso comprometido com a soberania nacional, acabar esse arrastão de privatizações e essa ideia errada de que o privado é sempre melhor do que o público. O Brasil precisa resgatar a credibilidade nas instituições públicas de saúde, de educação, de controle ambiental, de direitos da população, de mobilidade urbana, de moradia, de terra bem repartida e produtiva. Isso tudo faz parte da governança do Brasil que a gente quer, que a gente deseja. Eu aproveito, então, para deixar aqui os contatos, as redes. Eu vi que o Diário fez um levantamento, inclusive, dos twitters dos candidatos aí. Eu até apareci bem posicionado dentro do PSOL. Acho que fiquei em terceiro lá, fiquei muito feliz. Mas quero o primeiro, eu quero mais. Eu acho que a gente tem que buscar
se aperfeiçoar. Como cantou Gil, homenageando nosso amigo comum Afonsinho, que jogou muita bola em priscas eras, os jovens não sabem, a perfeição é uma meta. A gente tem que buscar isso. Então, eu tenho o meu Twitter, tudo é Chico Alencar, né? Eu tenho o Instagram, Chico Alencar também, eu tenho meu Facebook, eu todo dia de manhã faço um editorialzinho, comento assuntos do dia. Eu sei que todos os veiculadores dessas plataformas são empresas particulares, então eles estão segurando muito agora para a gente pagar, para impulsionar, para faturar, né, a lógica capitalista. Mas o crescimento orgânico nas redes é muito importante. E deixo aqui um telefone de Zap para todo mundo ligar para pedir material, para se informar mais, dialogar. 999345027. Vou repetir, 999345027. E nós temos um comitê central da campanha no centro do Rio, da capital, que é na Rua da Lapa 107, quase em frente à ACM ali, obviamente na Lapa. E muitas banquinhas nas ruas, com a turma trabalhando, produzindo e oferecendo folhetinhos simples de ler, bonitinho. Ó, essa foto é bacana, né? Com uma confecção muito esmerada, como não podia deixar de ser de um candidato professor, sem erro de português, sem frases incompreensíveis, com apoios de gente que é celebridade, sim, mas que tem consciência política. Esses existem. Então, estou nessa caminhada. Mais ou menos como pedia o nosso grande escritor Ariano Suassuna. Ele dizia que o pessimista, tem muito pessimista no pedaço, é um chato. O otimista é um deslumbrado, um bobo. A gente tem que ser realista, esperançoso. Eu estou procurando vivenciar o realismo esperançoso nesse momento, com o pessimismo da razão. Está tudo demorando em ser tão ruim no Brasil, né? Mas combinando coletivamente com o otimismo da vontade. Vamos junto, Felipe. Eu agradeço muito esse espaço. Peço desculpas pela correria da vida, que hoje nós vamos inaugurar, hoje é dia 6, né? Não sei quando vai ao ar essa entrevista. Você tem ideia? Semana que vem, provavelmente. A gente está editando para a semana seguinte. Tá. Normalmente. Tem uma exposição na Câmara, que começou dia 6 de setembro, de fotografias dos espaços do Rio de Janeiro que foram esquecidos pelos vitoriosos com o grito do Ipiranga. São cenas decoloniais, como se chama. Isso é muito importante para a gente ver o outro lado da história. Inclusive, eu lancei um livro agora, há um mês atrás, como professor de História, Independência e Vida, para refletir sobre os 200 anos da independência incompleta do Brasil. Quem quiser acessar por e-mail, pela internet, vai no e-book do site da Fundação Lauro Campos Marielle Franco do PSOL. Está lá, gratuitamente, para quem quiser. Eu tenho um desse aí. E a gente vai fazer uma matéria sobre essa exposição também. Já vai fazer uma matéria sobre. Obrigado, Chico, Obrigado pela presença. Sempre um prazer conversar com você, sempre muito bom. Daria para conversar muito mais, mas a gente está na correria também, você na correria, então fica para uma próxima entrevista. Obrigado. E os leitores do Diário, né, eleitores do Diário, essa entrevista vai para uma playlist que a gente fez com todos os outros candidatos que a gente entrevistou para ajudar vocês a escolherem melhor na hora de votar em outubro. Obrigado, até a próxima. Parabéns pela iniciativa, muito boa iniciativa. É isso mesmo, voto consciente, voto não tem preço, tem consequências. É isso. Obrigado, gente, aquele abraço, tchau, tchau. Tchau.